Olá! Hoje a gente vai tentar resolver um quebra-cabeça que, olha, define a vida de milhões de pessoas. Porque as nossas grandes cidades, mesmo as mais ricas, parecem estar sempre, sabe, à beira do colapso. Presas nesse ciclo de trânsito, moradia precária, uma desigualdade que salta aos olhos. O conjunto de análises que a gente tem aqui sugere uma resposta tanto provocadora. Talvez o problema da cidade não esteja só na cidade. Para entender, a gente precisa olhar para longe, para o campo. A nossa missão aqui é, então, desvendar essas conexões, as dependências, as tensões entre o urbano e o rural. Eles não são dois mundos separados, são tipo engrenagens do mesmo sistema. E para começar, vamos direto para a peça mais visível e explosiva de todas: a urbanização. Ok, vamos analisar isso. O que realmente acontece quando um país se urbaniza de forma tão absurdamente rápida? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O ponto de partida de toda análise é justamente esse conceito, a urbanização. Certo. A definição que eles usam é bem direta. É quando a população urbana cresce num ritmo mas muito mais acelerado que a população rural. E o que disparou isso no Brasil? A industrialização, lá no século XX. Foi o grande gatilho. As fábricas se concentraram nas cidades e, funcionaram como um ímã. A promessa de uma vida melhor. Exato. Promessa de emprego, acesso a escolas, hospitais, tudo o que, em tese, o campo já não podia mais oferecer. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura é que o problema não foi a urbanização em si, foi a velocidade e a falta de planejamento. Exatamente. É como construir um arranha-céu em uma semana. Sem planta, sem nada. Ele sobe, mas as rachaduras, elas vão aparecer. Perfeito. E é aqui que a análise fica muito interessante, porque os problemas que a gente vê hoje não são falhas isoladas. São as rachaduras estruturais. São as rachaduras desse processo. Pensa na falta de moradia. Milhões de pessoas chegando num tempo muito curto. A cidade não absorve. Não tem como. O que acontece? O mercado imobiliário explode. E para uma massa de gente, a única saída é construir sua casa onde dá, como dá. A favelização, então, é um sintoma direto disso. É a falta de moradia ganhando um CEP, um lugar no mapa. E o que me impressiona é que não é só um número de pessoas, é a distância. A cidade cresce para longe, né, para as periferias, e o tempo que se perde no transporte vira uma espécie de imposto invisível que recai sobre os mais pobres. Você tocou num ponto crucial. O sujeito paga com horas da vida dele todo dia. Para essa escala, para essa geografia toda espalhada. E o que não se vê? A infraestrutura. Pois é. E aí entra o saneamento básico. Uma das análises aponta que as redes de água e esgoto simplesmente não acompanham essa expansão. E isso vira um problema de saúde pública, imagino. Crônico. É uma bola de neve. E no meio disso tudo ainda tem a questão ambiental. O material fala muito das ilhas de calor. Sim. E eles trazem um dado impressionante para ilustrar. Num dia de verão em São Paulo, por exemplo, a diferença de temperatura entre uma área como o Parque do Ibirapuera, super arborizada, e uma região central, tipo a Praça da Sé, cheia de concreto. pode passar de 7 graus Celsius. 7 graus. Nossa, é como ter duas estações do ano na mesma cidade. Exatamente isso. Tudo por causa da troca do verde pelo asfalto. É um quadro assustador. E a conclusão que a análise apresenta é que esses problemas todos, moradia, transporte, saneamento, Não são só questões de engenharia. eles são a manifestação física da desigualdade. Perfeito. A geografia da cidade espelha a pirâmide social. Quem mais sofre com tudo isso? A população de baixa renda. Justamente. As pessoas que foram atraídas pela promessa da cidade, mas acabaram empurradas para as margens. Literalmente. É um paradoxo bem cruel. Elas vivem mais longe, em piores condições e com menos acesso aos serviços que vieram buscar. Certo. Então já entendemos essa dinâmica interna, o caos de uma metrópole que cresceu rápido demais, mas uma cidade não existe sozinha, né? Ela faz parte de algo maior. E isso me leva ao conceito de rede urbana. Como essa teia de cidades funciona? A analogia da teia é ótima. A análise descreve a rede urbana como esse conjunto de cidades interligadas por fluxos. Fluxos de quê, exatamente? De tudo. Pessoas, mercadorias, informações, dinheiro. E nessa rede
Existe uma hierarquia bem clara. Uma hierarquia. Sim, no topo estão as metrópoles. Pense em São Paulo, Rio de Janeiro. Elas são os grandes centros de poder e decisão. Onde as grandes empresas estão, os melhores hospitais. Exato. A influência delas é nacional, às vezes até global. E essa influência não é só positiva, imagino? Ela também concentra os problemas, né? A metrópole atrai o capital, mas também importa os problemas da região. Precisamente. Logo abaixo, a gente tem as cidades médias. O material chama de articuladoras regionais. Tipo Campinas, em São Paulo, ou Feira de Santana, na Bahia? Exatamente. Elas funcionam como pontes, conectam as cidadezinhas da região às metrópoles. Elas distribuem os produtos e coletam a produção local. Isso. São vitais para a coesão do território. E na base dessa pirâmide, as cidades pequenas. Isso. As cidades pequenas são a ponta da rede. A função delas é atender às necessidades mais imediatas da população local e do entorno rural. É ali que o produtor rural vai ao banco, compra um insumo. Perfeito. E o que é fascinante aqui é que essa hierarquia não é só sobre tamanho, é sobre função e poder. Como assim? Uma decisão tomada na sede de um banco na Faria Lima, em São Paulo, afeta a vida de um agricultor lá no interior do Mato Grosso. Entender essa rede é entender a espinha dorsal da nossa economia. É impressionante pensar nessa teia, mas toda essa estrutura, da menor cidade à maior metrópole, depende de uma coisa que ela não produz: comida e matéria-prima. E isso me leva a perguntar: de onde vem tudo isso? A análise nos força a sair da cidade e olhar para o espaço rural. E a primeira coisa que o texto faz é quebrar aquela ideia de um campo homogêneo. Na verdade, ele apresenta dois campos. Dois campos. Que coexistem e muitas vezes entram em conflito. De um lado, a gente tem a agricultura familiar, Ok. caracterizada pela pequena propriedade, trabalho da própria família, uma produção bem diversificada. Feijão, arroz, mandioca, frutas. É a agricultura que basicamente bota a comida na mesa da maioria dos brasileiros. Segundo os dados que eles apresentam, sim, coloca a variedade na mesa. E do outro lado? Do outro lado, o gigante, o agronegócio. Ah, sim. A lógica aqui é industrial. Propriedades imensas, os latifúndios, focados na monocultura. Soja, milho, cana, algodão. E com tecnologia de ponta. Massiva. Tratores com GPS, drones, sementes transgênicas. A produção não é para a feira da esquina, é para exportação ou para a grande indústria. Mas esses dois modelos, agricultura familiar e agronegócio, eles parecem viver em universos paralelos. O material os coloca como complementares ou eles estão em rota de colisão? Essa é a grande tensão da história. Um dos textos argumenta que, embora o agronegócio seja um pilar da economia, gere divisas, impulsione o PIB, Sim. o seu modelo de expansão frequentemente pressiona a agricultura familiar. A competição por terra é totalmente desigual. E tem um impacto ambiental. Exato. O avanço da monocultura pode levar a impactos sérios: desmatamento, uso intensivo de agrotóxicos que contaminam solo, rios. Então não é uma relação simples. De jeito nenhum. É uma convivência tensa, que levanta um debate crucial sobre qual modelo de desenvolvimento rural o país realmente quer para o futuro. Agora a gente precisa conectar tudo. No começo falamos que a resposta para o problema da cidade talvez estivesse no campo. Como essa conexão acontece na prática? A conexão tem um nome, e é o conceito que amarra toda a análise: êxodo rural. O grande deslocamento de pessoas. Sim, mas o ponto-chave que a análise ressalta é que esse não foi um movimento voluntário, uma simples escolha. Foi, em grande parte, uma expulsão. Expulsão? Como assim? Pensa na lógica do agronegócio que a gente acabou de discutir. A mecanização do campo. O trator. Uma única colheitadeira moderna faz o trabalho de dezenas, talvez centenas de pessoas. Quando essa tecnologia chega, o emprego some. Claro. Soma isso à concentração de terras, que torna quase impossível para o pequeno agricultor competir. Sem terra e sem trabalho, o que resta? Tentar a vida na cidade. Exatamente. Atraído por aquela promessa que a gente falou no início. Nossa.
Então, o mesmo trator que aumenta a produtividade da soja no Centro-Oeste é o que, indiretamente, superlota o ônibus na periferia de uma capital no Sudeste. É exatamente essa a conexão. E aqui a gente chega no ponto mais contraintuitivo que o material traz. Que seria? Que a solução para o trânsito de São Paulo talvez não esteja só em mais linhas de metrô, mas também em políticas de crédito agrícola e reforma agrária, Políticas que mantenham o pequeno produtor no campo. com condições dignas de vida. É uma conexão que a gente não vê no dia a dia, mas que está na raiz do problema. Para pensar no absurdo disso. O avanço tecnológico que gera riqueza no campo é a mesma força que aprofunda a pobreza e o caos na cidade. É um paradoxo perfeito. Um paradoxo que está no coração do nosso desenvolvimento. E o êxodo rural foi o combustível para tudo isso. Foi o combustível que alimentou a urbanização acelerada e desordenada. As cidades receberam milhões de pessoas em poucas décadas. Um contingente para o qual elas não estavam preparadas. Nem em emprego, nem em infraestrutura. Exato. O trabalhador rural, muitas vezes sem qualificação para o mercado urbano, acaba no subemprego, ocupando as áreas mais precárias. O ciclo se fecha. Uau! O quebra-cabeça está montado. Fica muito claro que cidade e campo não são opostos. São parte de um sistema único interligado. Profundamente interligado. A saúde de um depende da saúde do outro. Fazendo um resumo rápido, então. Primeiro, a urbanização brasileira foi tão veloz e desplanejada que os problemas se tornaram crônicos. Segundo, que as cidades formam uma rede hierárquica, onde as decisões nas metrópoles impactam todo o território. E terceiro, e talvez o mais importante, a modernização do campo foi o motor do êxodo rural, que basicamente transferiu a pobreza do campo para as cidades. Criando os desafios urbanos que a gente enfrenta até hoje. A conclusão do material é bem direta, então. Entender essa dinâmica não é só um exercício de geografia. Não mesmo. É uma ferramenta essencial para a gente pensar o futuro do país. Qualquer solução para as nossas desigualdades precisa considerar essa relação. Exatamente. Não dá para consertar a cidade ignorando o campo. E vice-versa. As soluções não são setoriais. Perfeito. E para encerrar, como sempre, fica uma provocação. A análise que a gente viu explica brilhantemente como chegamos até aqui, com esse fluxo massivo do campo para a cidade. Sim, um fluxo histórico. Mas, e agora? Com a revolução digital e internet de alta velocidade chegando a lugares mais remotos, o trabalho remoto virando uma realidade... Um bom ponto. Será que a gente não estaria no início de um fluxo contrário? Um tipo de êxodo urbano seletivo, de profissionais qualificados que agora podem escolher viver no campo, buscando qualidade de vida? E que novas dinâmicas isso poderia criar? Exato! Que novas desigualdades, novas oportunidades, talvez redefinindo mais uma vez o que significa viver na cidade e no campo no século XXI. É algo para a gente ficar de olho.